Bom dia! Já tomou o seu café? No curta palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando aqui hoje para a gente concluir o nosso ciclo de leitura da semana do nosso Curta Palavra. Curta Palavra sempre de terça a quinta-feira. A gente se encontra aqui bem cedinho para esse tempo de leitura, uma breve reflexão, um tempo de oração também juntos, e tem sido uma experiência muito boa. Falando em experiência boa, se você ainda não é assinante dessa rede, que é o canal Teologia Hoje, se inscreva ainda hoje, você não paga para se tornar-se assinante do nosso canal, inscrito ou inscrita, e ajuda a gente a continuar avançando com o nosso projeto aqui de leitura, de reflexão, de conversas, entrevistas. Esse mês, excepcionalmente, muito provavelmente a gente não vai ter o nosso Hoje Pode, mas já estamos aí encaminhando uma experiência boa também que teremos de conversa e outras coisas que a gente tem pensado aí, algumas reformulações para o nosso canal. A gente conta com a sua participação, deixa o seu like, curta esse nosso encontro de hoje, ative as notificações e compartilhe esse link com outras pessoas para que essa rede possa ser ampliada, tá bom? Então vamos ler hoje juntos o terceiro capítulo do profeta Zacarias. O profeta Zacarias está situado aproximadamente entre 520 e 518 a.C. Então esse é um tempo de retorno do exílio babilônico, é um tempo de reconstrução, né? É um tempo de dificuldades que precisam ser vencidas, e é nesse contexto que o profeta recebe os oráculos da parte de Deus e compartilha o povo. Então tenha isso em mente. Estamos situados pós-exílio babilônico, num período de reconstrução do templo, reconstrução da cidade. É nesse tempo, é nesse lugar, com uma palavra de esperança, que o profeta Zacarias profere os seus oráculos. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda. Satanás, sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são o sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo,
o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Esse então é o capítulo 3 e aqui nós encontramos a quarta visão. Prestem muito atenção a como esse texto ele foi organizado, como os oráculos eles foram reunidos. É bom que a gente lembre que os profetas eles não são necessariamente escritores, eles são proclamadores da palavra que recebem do Eterno. E em um determinado momento, essas profecias ou esses oráculos, eles foram reunidos e se transformaram em uma literatura que, bom, chegou até nós. E aqui há uma organização desses oráculos. E no capítulo 3 nós vemos aqui o relato de mais uma visão que o profeta tem. E essas visões também, elas vêm da parte do Senhor. É assim que o profeta inicia o capítulo dizendo que foi Deus que me mostrou. E quem é que Deus mostra ao profeta? É um sumo sacerdote, Josué. Esse sumo sacerdote Josué é uma outra figura muito importante nesse processo de reconstrução do templo, da reorganização dessa religiosidade judaica pós-exílio babilônico, juntamente com o rei Zorobabel, que é uma personagem fundamental no processo de reconstrução do templo e que, de certa forma, desaparece, por assim dizer, nesse processo, e essa figura do sumo sacerdote ela emerge como uma figura importante, como esse elemento mediador que assume uma função fundamental, como esse que agora vai conectar por assim dizer, as ideias de Javé para o seu povo e ajudar no processo de reorganização, de reestruturação do templo. E é interessante que aí aparece uma outra imagem aqui significativa, que ela também é resultado de uma experiência de segundo templo, que é o pós-exílio babilônico, que é a figura de Satanás como esse inimigo, esse que é o acusador, uma figura, o mal personificado. Essa imagem do mal personificado é oriunda pós-exílio babilônico. Mas, para além dessa questão, dessa identificação que é importante, de quando é que surge essa ideia, essa imagem, é que a palavra Satanás é aquele que se levanta para acusar, aquele que é o acusador. E aí, nesse sentido, é importante a gente considerar, pensando também na nossa realidade, a gente sempre enfrenta situações assim também, onde existem aqueles que nos acusam, aqueles que estão sempre prontos para lançar em rosto as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos desvios. Poucos que aparecem como motivadores, consoladores, estimuladores, mas muitos que se colocam como essa espécie, essa imagem do Satanás, daquele que acusa, daquele que lança em rosto, daquele que sempre está provocando as memórias negativas do passado. E aqui é interessante que o Senhor é que dirige a palavra a Satanás, que o Senhor o repreenda. E
o Senhor que escolheu Jerusalém, que o repreenda. Então, assim, não é nossa função ficar medindo forças com o nosso adversário, porque o poder para vencer as forças da maldade, as forças do maligno, vem da parte de Deus. E é Ele mesmo que dirige a palavra, e é muito significativo aqui, porque a imagem que aparece do sumo sacerdote, que é uma figura importante naquela religiosidade, é de um homem que está vestido com roupas muito sujas. É essa a imagem do texto. Muito sujas. E interessante que, em seguida, o anjo que está diante do sumo sacerdote Josué dá uma ordem. Que ordem é essa? Tirem as roupas sujas, né? E depois essa palavra, tirem as roupas sujas de Josué, né? Depois essa palavra é dirigida para aqueles que estão juntamente com ele, e em seguida, melhor dizendo, a palavra é dirigida a Josué, e a palavra é: eis que tirei de você a iniquidade. Nós não temos poder para a autojustificação. Muitas pessoas, muitas vezes, acham que pelas suas atitudes, por aquilo que fazem, uma vida correta, uma vida digna, elas podem se autojustificar. Na verdade, quem faz isso é o Senhor. Esse ato de tirar as roupas sujas não é algo que o próprio Josué fez, era necessário para ele, mas é o próprio Deus que disse: eu tirei de você a sua impureza. E eu mesmo estou vestindo você com roupas novas, com um traje limpo. Então, esse mesmo Deus é o Deus que retira a impureza, e esse mesmo Deus é o Deus que nos torna aptos, nos torna puros diante dele. No Evangelho de João, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que eu tenho dito a vocês. Então, assim, esse ato de purificação não é algo que é possível a partir do nosso esforço pessoal, não é algo que é possível a partir da nossa própria vontade, pura e simplesmente. É esse ato de Deus que nos torna limpos. Ele não quer, de fato, que permaneçamos com essas vestes indignas, com essas vestes da imundícia, com essas vestes da impureza. Mas Ele mesmo vem a nós e tira de nós essa nossa impureza, aquilo que nós mesmos não podemos fazer. E além de tirar essa impureza de nós, Ele nos veste com esses trajes limpos, nos torna aptos diante dele. E em seguida é dito para ser colocado esse turbante limpo, esse símbolo dessa liderança sacerdotal não comprometida com as políticas desse tempo, não comprometidas com os jogos de poder daquele tempo. E aí isso pode ser aplicado a nós também, aqueles que ocupam essas funções de liderança religiosa, não devem fazer desse lugar um lugar de autopromoção, usar essa liderança para a sua visibilidade, mas em serviço dessa reconstrução necessária de vida, da vida de pessoas. E a palavra é dita ao profeta, ou melhor, a palavra é dita ao sumo sacerdote Josué, nessa visão do profeta Zacarias, de que Deus, ele sempre usa os seus caminhos, a sua própria estratégia. Ele dá um sinal daquilo que virá, de que ele que está com o seu povo, como lemos ontem, está no meio do seu povo, ele que age, aquele que vê, aquele que mede, aquele que percorre a terra, agora levanta alguém como este mediador para evidenciar essa presença de Deus no meio
do seu povo, de que o povo não está sozinho e de que Ele mesmo é aquele que tem poder em um ato, em uma palavra, como está dito aqui no texto. Um só dia eu tirarei a iniquidade do meio do povo. Tirarei a iniquidade desta terra um só dia. Então eu queria, trazendo para a gente finalizar, uma aplicação para a sua vida, para a minha vida. Eu não sei se você tem se percebido nesse lugar de impureza, de vestes sujas. Eu não sei se você tem sido acusado por pessoas dessa sua indignidade, dessa sua impureza. Você guarde no seu coração de que Deus, que é dito aqui no profeta Zacarias, o Senhor dos Exércitos, é Ele mesmo que retira de você, retira de mim toda a impureza. E além de tirar as vestes sujas, Ele coloca algo novo. Que você guarde no seu coração, que eu guarde no meu coração isso, desse Deus que age nos vestindo dessa maneira apropriada e, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, grave no seu coração de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É a sua mente que tem acusado você, são outras pessoas que têm sido esse Satanás, esse acusador. Saiba que Deus é aquele que identifica a sua impureza, não quer que você continue com essas vestes sujas, mas Ele mesmo retira a impureza e veste você com roupas novas e limpas. Ele tem poder para isso. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor é. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós te louvamos porque o Senhor olha para o seu povo, o Senhor olha para nós, o Senhor olha para a nossa realidade. Mesmo como quando essa realidade ela não é aquela que o Senhor deseja que vivamos, o Senhor não retira, não elimina a nossa vida, mas elimina aquilo em nós que precisa ser eliminado. Por isso nós estamos abertos para esse ato, Senhor, onde o Senhor mesmo tem esse poder para retirar de nós aquilo que é indigno, aquilo que não é adequado. E o Senhor mesmo tem poder para nos vestir com esses trajes novos. Por isso, Senhor, todos aqueles que estão se sentindo menorizados pelas acusações, que estão se sentindo indignos por conta de atitudes que têm evidenciado essas vestes imundas, que o Senhor, que tem esse poder purificador, nos purifique a cada um de nós. Nessa manhã, esse é o nosso desejo e a gente crê que Tu podes fazer isso em nós. E nos veste com essas vestes novas, que glorifiquem o Teu nome e que Te exaltem, porque o Senhor é digno de louvor, de ser exaltado. Muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa manhã, dedicar para você, falando em purificação, uma música do querido Kleber Lucas. É um dos seus primeiros trabalhos que ele gravou. O título da música é Purifica-me. Releia o texto, atualize as outras visões. Em outro momento a gente vai colocar alguns aspectos, dessa quantidade de visões e como elas foram organizadas. Mas releia o texto, ouça a música, seja novamente inspirado por essa palavra daquele que pode purificar. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Nós temos um site, www.teologiahoje.com.br. Não deixe de acessar o nosso site e aqui na parte inferior está a nossa chave Pix, caso você possa e queira colaborar com a manutenção do nosso canal, está aí à sua disposição. Hoje a gente fecha o ciclo da semana do Curta Palavra, de terça a quinta, mas temos ainda uma atividade, se Deus permitir, no nosso canal, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, a gente tem o nosso tempo do nosso
Café com a Bíblia. O Café com a Bíblia é o nosso podcast. Você poderá, no sábado, ouvir esse nosso encontro. Nós estamos com uma série intitulada A Mística Paulina e o Reino de Deus, tá bom? Então, eu convido você para no próximo sábado estar conosco. Mais um momento do Café com a Bíblia. Deus abençoe você. Aproveita aí esse final da semana e que essa consciência de que temos um Deus que nos purifica, que retira as vestes que não são adequadas e que coloca em nós vestes limpas. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares e amigos. Essa é a minha oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Feliz quinta-feira.